Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um que me assiste nesse momento. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez, palavra edificada para você com o pastor João Luiz. Vamos lá? Vamos falar da palavra de Deus? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a tua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Pai eterno, que tu possas falar conosco, meu Pai, que tu possas expressar a tua vontade neste momento sobre a minha vida, sobre a vida deste e desta que me ouve. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Amém. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom falar da palavra de Deus, como é bom ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar nessa feita, nesse momento, sobre um tema que talvez você ainda não escutou, um tema diferente. Os dois filhos pródigos. Já viu isso? Os dois filhos pródigos. Porque, pastor João, dois, se eram um só. Vamos lá? Vamos para o entendimento da palavra? A Bíblia diz que o filho mais novo é uma parábola. A Bíblia diz que o filho mais novo pediu parte da sua herança, a parte da fazenda, a parte dele, toda a herança dele, e para ele ir embora. E, na verdade, o pai entregou a ele a parte dele e ele foi. A história você conhece, em que ele gastou tudo. E estava quase passando fome, passando por necessidade, depois que gastou tudo. E depois ele tenta retornar e retorna para a casa do pai. Pastor, por que dois filhos pródigos? Pela compreensão de dizer assim, eram dois filhos. Um pediu, achou que era um momento, era a hora de sair, pediu a tua parte da herança e saiu. O outro ficou na casa do pai ainda. Por que o outro é filho pródigo, pastor? Por que o outro é filho pródigo? O outro ficou na casa. Mas se você ler a parábola inteira, você vai ver que no final aparece a prodígia do filho mais velho. Quando o irmão mais novo retorna, que o pai mata um cabrito dos melhores e faz festa, e coloca anel e abraça, ele se sente enciumado em saber que o pai nunca tinha feito festa para ele que estava lá, presente na casa. E para o outro que retornou, o pai fez festa. Amados, hoje em dia, é muito fácil você encontrar filhos pródigos por aí, filhos que abandonaram a casa do pai, está entendendo o mistério? Filhos que abandonaram a casa do pai, que saíram numa vida alheia, distante da casa do pai, e acabou não se dando bem. Eu nunca ouvi falar ainda de algum filho que abandonou a casa do pai, espiritualmente dizendo, e tenha se saído bem. Eu nunca vi alguém que abandonou os caminhos do Senhor e tenha se dado bem. Pode se dar bem em alguma área, mas não por completo. E a história diz que ele foi. Ele foi e o outro filho ficou. Ficou onde, pastor? Ficou na casa do pai. O grande problema do outro filho que ficou na casa do pai é o problema que tem hoje. Acho que em todas as denominações. São os dois problemas, os dois filhos.
O filho pródigo que larga, abandona os caminhos, abandona a casa do pai e sai, vai embora. E acaba se arrebentando, se perdendo, perdendo tudo. E alguns conseguem retornar, outros não conseguem retornar à casa do pai. E eu acho que esse que sai da casa do pai e abandona, este ainda é mira de orações. Muitos oram, muitos vai atrás, fala da palavra, chama de volta, manda uma mensagem hoje pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E o pior seria o filho pródigo que ficou na casa. Por quê? Porque, pastor, ele é o pior? Porque ele é pródigo, ele faz as mesmas coisas que o outro que saiu faz, escondido, por baixo do pano, tentando, vamos falar a verdade, se enganar. Ele pinta e borda, como diz o ditado, né? Dentro da casa do pai. Quer dizer, o outro saiu e foi pecar distante da casa do pai. Esse peca dentro da casa do pai. É aquele que talvez todos os cultos ele esteja. Ele esteja na Santa Ceia. Talvez ele esteja pregando, louvando, sendo um líder de uma mocidade, de um círculo de oração, de um jovem, ser um líder de um departamento infantil, seja o que for, um cantor, um cristão, um adorador, mas ele fica na casa. Ele é o filho pródigo e fica na casa. Esse é o grande problema. O filho pródigo que ficou na casa era o mais velho. Agora você imagina, olhando para a realidade de hoje, o filho pródigo mais velho, com mais experiência, ficar na casa. O que ele faz? Ele consegue enganar um, enganar outro, enganar outro. Ele consegue enganar, por muitas vezes, até um período, o pastor. Às vezes ele consegue enganar por um período o pastor. Até Deus olhar e falar, chega, agora é por baixo do pano que você está fazendo? Mas que pano é esse que eu não enxergo? Glória a Deus. Que pano é esse que você faz por baixo dele que Deus não enxerga? Aí o que Deus faz? Deus, pela bondade e misericórdia, para que não se perca o filho pródigo que ficou na casa, Deus corre atrás do que for embora. Corre, vai atrás, manda vidas ir até ele, puxar ele de retorno para casa. Porque sabe que o lugar dele é na casa do Pai. O lugar é na casa do Pai, não tem como sair da casa do Pai, não tem como. O lugar é na casa do Pai, eu estou dizendo espiritualmente. É a casa do Pai, o lugar do filho, o lugar da filha. E se nós somos filhos de Deus, se você é filho, filha de Deus, o teu lugar onde é? Na casa do Pai. Na casa do Pai. O problema é esse que está na casa do Pai, o mais velho, mais experiente, achando que consegue fazer. Você conhece algum caso assim? Deus fala, eu estou vendo. Muitos podem não estar, mas eu estou vendo. Esse pano não encobre a sujeira que você está colocando embaixo. O que Deus faz? Tira o pano. E daqui a pouco aparece a prodígio do filho, da filha, que está dentro da casa do pai, mas está agindo da mesma forma do filho pródigo que foi. Aí aparece. Ou por muitas vezes Deus, Deus faz o quê? Aí Deus revela ao anjo da igreja, ao pastor, a questão desse filho pródigo. Aí Deus faz aparecer aquele que estava embaixo do pano. O pior filho pródigo que tem é aquele que está dentro da casa do pai, mas está lá fora, vivendo uma vida errada, sabendo que está errado. Esse é o pior.
Nós devemos buscar o filho pródigo lá de fora, mas devemos, obrigação de também observar e cuidar do filho pródigo que está dentro da casa do Pai. É o momento de Deus cuidar, sim, dos dois filhos pródigos. Mas tomemos cuidado para não ser um filho pródigo dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Pai, para a gente não estar amando dois senhores ou em cima do muro. Cuidado, podemos estar rodeados de filhos pródigos dentro da casa do Pai. Os que saem, nós vamos correr atrás, mas os que ficam, até aparecer que é filho pródigo mesmo, é difícil. É difícil de se cuidar, é difícil de orar por ele, de orientar. Por quê? Até o Senhor não revelar, ou até não aparecer naturalmente, o prodígio desse filho, dessa filha que está dentro da casa do Pai, mas fazendo coisas que não se devem fazer, até aparecer pode ser tarde, como pode ser tarde do filho pródigo que sai e não consegue voltar. Então, vamos abrir os nossos olhos para os dois filhos pródigos, o que saiu e o que está dentro da casa do Pai. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, é a Tua palavra, e nós sim somos filhos, mas jamais queremos ser filho pródigo, Senhor. Limpa de nós alguma coisa que nos faz ser filho pródigo dentro da Tua casa, participando dos cultos, participando da ceia, e mesmo assim sendo filho pródigo. Senhor, cuida de mim, cuida desta, Senhor, que está comigo nessa oração, que está ouvindo esta oração, vendo esta oração. Pai, para que mostre a nós também alguns filhos pródigos dentro da Tua casa, Pai, para que possamos estender as mãos, expor que ser filho pródigo não há vantagem alguma, Pai. Cuida de cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por mais uma vez você estar conosco na palavra edificada. Espero que essas palavras tenham abençoado a tua vida, tenham orientado você, como tem orientado a mim, como tem abençoado a mim, como Deus tem falado comigo, para zelar mais, ainda mais, pela palavra e pela casa do Pai. Deus vos abençoe, tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.